segundo governo de Getúlio Vargas, de 1951 a 1954. Dessa vez, Getúlio Vargas vem eleito pelo povo brasileiro. E ele foi eleito também pelo PTB e PSD. Houve uma intensa disputa pelo poder de 1950 até o golpe militar de 1964. Houve uma disputa de dois grupos. Dois grupos se digladiavam no poder durante esse período. De um lado, os progressistas, os nacionalistas, o PTB, os sindicatos, a UNE, ligas camponesas, que depois viram MST. Eles aceitavam o intervencionismo estatal na economia. Eles eram a favor de um Estado forte, de um Estado empresário, que ditasse as regras da economia. Defendiam as reformas importantes, como a reforma agrária, o aumento salarial e o voto para os analfabetos. Do outro lado estava o grupo conservador-liberal. Conservador nos costumes e liberal na economia. Liberal na economia significa o sujeito defender o capital e não defender os direitos dos trabalhadores. Junto com o PSD, os industriais, os militares com apoio do capital internacional. O interessante é que no Brasil os militares, as Forças Armadas, no mundo inteiro as Forças Armadas ficam do lado do povo, né, a favor de um Estado forte, intervindo na economia. Já as Forças Armadas brasileiras, elas são contra o capital nacional, né, é coisa de doido que acontece no Brasil. Internacionalização da economia, o capitalismo do laissez-faire, liberalismo econômico, deixa passar, deixa fazer, o mercado se autorregula, né? E o pobre que se dane. Contra as reformas, havia setores golpistas em 1954, 55, 61 e 1964, até o golpe, o início do golpe em 1964. Vargas foi eleito pelo grupo progressista. Para governar, Vargas distribuiu cargos, ministérios para os conservadores, tentando atrair o apoio desse grupo. Lula cometeu esse mesmo erro, atraindo um grupo conservador chamado Centrão. Na época do Vargas também tinha um Centrão, que acabou sendo traído, né, e eles acabou pedindo o impeachment da Dilma Rousseff. Esse foi um erro fatal. Os grupos conservadores boicotavam Vargas e se fortaleciam. Vargas aumentou em 100% o salário mínimo em 1953, enquanto Dutra, no governo anterior, congelava o salário, Vargas deu um aumento de 100% no salário mínimo. Jango era o seu ministro do Trabalho. Houve fortes protestos do grupo conservador, chamado Manifesto dos Coronéis. Exigiram a demissão de Jango, porque Jango era nacionalista e estava lado a lado com Getúlio Vargas, né? Política e econômica, Plano Laffer. Horácio Laffer era o ministro da Fazenda de Getúlio Vargas. Era, assim como Getúlio Vargas, protecionista, nacionalista, estatizante, era a favor do Estado empresário, investindo na economia. Criou a Eletrobras, Petrobras, BNDES. Grupos conservadores organizaram um golpe contra Getúlio Vargas. Atentado na rua Torneireiros, no Rio de Janeiro, em agosto de 1954. Houve um atentado contra Carlos Lacerda, dono de um jornal político e opositor de Getúlio Vargas. Mas esse atentado acabou acertando o major da FAB, Rubens Vaz. Houve envolvimento de Gregório Fortunato, chefe da segurança de Getúlio Vargas. Então o chefe da segurança de Getúlio Vargas estava envolvido no atentado, só que Getúlio Vargas não sabia. E aí o grupo golpista acusou Vargas de ter planejado esse atentado. E aí ele recebeu um ultimato militar, ou renuncie ou será deposto. Vargas tenta dar um golpe para permanecer no poder, mas aí ele viu que não tinha jeito e acabou cometendo suicídio em 24 de agosto de 1954 para evitar uma guerra civil. Houve uma gigantesca mobilização popular. O golpe do grupo conservador foi adiado. A gente já vai entender por que ele foi adiado. Café Filho era o vice de Getúlio Vargas, assume em agosto de 1954 e vai até novembro de 1955. E nesse interim houve a eleição para o presidente do ano seguinte. E aí ocorreu a eleição e teve a vitória eleitoral de JK em outubro de 1955. Inconformada com a derrota eleitoral, a UDN golpista tentou impedir a posse de JK por meio de um golpe. E aí o Café Filho, que era o vice, licenciou-se da presidência, inventou que estava doente e saiu. E aí quem assumiu? Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados,
que assume em 3 de novembro de 1955. Ele estava envolvido com os golpistas da UDN. E aí isso é importantíssimo. O obstáculo para a concretização do golpe foi o Marechal Lott, ministro da Guerra. E aí a gente vê que as Forças Armadas fazem o seu papel correto, que é de, além de defender o país de uma guerra estrangeira, de garantir a democracia. Porque o Marechal Lott era um legalista constitucionalista. Os conspiradores tramavam a derrubada de Lott. E aí o general Lott comandou um golpe militar legalista, um golpe dentro do golpe, um golpe preventivo. Lott derrubou Carlos Luz e impediu a volta de Café Filho, porque ambos estavam envolvidos no golpe. E aí o Marechal Lott nomeou o senador Nereu Ramos à presidência da República. Nereu Ramos fica como presidente de 11 de novembro de 1955 a janeiro de 1956. O Marechal Lott garantiu a posse de JK e defendeu a democracia. General Lott, grande homem, grande homem. Tá bom? Até a próxima.